Flamengo em delírio. Claudinho toma a decisão derradeira e outro negócio é concluído no Flamengo. Você que tá aí, toca aí meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Alerta ligado no Flamengo. O Flamengo sofreu 8 gols nos últimos 5 jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro, 50% a mais em relação ao restante do campeonato. É evidente que aí pesa os desfalques durante esse período da Copa América. Coincidência ou não, a queda de rendimento da defesa acontece em meio à Copa América, período em que o time sofreu baixas importantíssimas. Pedrão, mas não tem nenhum zagueiro convocado, meu querido. Sistema defensivo não é feito apenas por zagueiro. É feito por zagueiro, por laterais, por volantes, por meio-campistas, por atacantes que tem que fazer a pressão lá na frente, enfim. De La Cruz é um cara que entrega demais ao time do Flamengo sem a bola. Matias Vinha é o lateral esquerdo mais seguro defensivamente em relação ao Ayrton Lucas. Então todos esses fatores aí de fato pesam para que o Flamengo tenha um desempenho ruim defensivamente falando, e precisa ajustar isso para a continuidade do campeonato, para o confronto contra o Juventude. Hoje tem o Uruguai dentro de campo, infelizmente, né? Na disputa pela terceira colocação da Copa América, um negócio que não tinha nem que existir, os nossos uruguaios já estariam de volta aqui ao Flamengo. No entanto, o De La Cruz não joga, o que é uma notícia boa, não vai ter que se desgastar nessa partida, vai chegar descansadinho, tranquilo. Ele que estava mancando já no jogo contra a Colômbia na semifinal, mas foi detectado apenas cãibras, não tem nenhuma lesão muscular, algo mirabolante para a nação rubro-negra se preocupar. Além do De La Cruz, quem está suspenso é o Varela, tá, gente? Porque se envolveu, tomou o cartão vermelho lá, caiu na pancadaria lá com os colombianos, com Borra, aquela situação toda. Então ele tá fora do confronto de hoje contra a equipe do Canadá, na disputa pela terceira colocação, beleza? Então só quem tá apto do Flamengo é o Matias Vinha, tá sendo investigado pela Conmebol aí, mas para ser punido mais para frente na seleção, tá? Eu comentei mais cedo aqui, não tem a ver com o Flamengo. E também o Arrascaeta, né? O Arrascaeta e o Vinha estão disponíveis, muito provavelmente serão titulares nesse confronto terceiro colocado. Pedrão, mas aí não vai... Meu amigo, eu sei, vai ter esse jogo aí, depois vai ter a viagem, mas é um jogo que não tem desgaste, é uma terceira colocação. Por mais que o Canadá vai dar a vida para tentar vencer o Uruguai, né? Porque pro Canadá é importante a terceira colocação, né? É uma situação importante, porque eles, enfim, estão ganhando destaque agora, né, como seleção de futebol. O Uruguai, cara, vai entrar em campo, vai fazer o dele ali tranquilão, entendeu? Sinceramente, não tá nem mais aí pra Copa América. O Bielsa já chutou o pau da barraca em entrevista coletiva, falando mal da competição, que de fato foi desorganizado e coisa e tal. Então, vamos ver essa partida aí e torcer para que tudo dê certo, para que volte inteiros, tanto o Arrascaeta quanto o Matias Vinha, mas vai ser um jogo mais tranquilo, bem diferente do que seria a final, né? Imagina uma final Uruguai e Argentina, ia ser, meu amigo, ó, falta só do pescoço pra cima, é só loucura. É disputa terceiro colocado, mais tranquilo, acho que a gente pode se tranquilizar em relação a isso aí. Ídolo do Flamengo, Evaristo de Macedo, sofreu uma queda em casa na última sexta-feira e acabou fraturando o fêmur e o quadril. O ex-jogador e treinador do Flamengo está internado e realizará uma cirurgia amanhã, domingo, em um hospital na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E ele publicou nas suas redes sociais: ontem à noite, tombo bobo em casa e a fratura do fêmur com o quadril. Dor insuportável. Aguardando o parecer dos médicos, mas tudo leva a crer em cirurgia. Muito cuidado com seus idosos em casa. Chinelos, tapetes são um perigo para nós. Abraços, escreveu ele. Ele que chegou ao Flamengo aos 19 anos de idade, foi protagonista no primeiro tricampeonato do Flamengo, 1953, 54, 55. Além disso, marcou 103 gols em 182 jogos com o manto sagrado, com a camisa do Flamengo. Então vai ter que passar por esse procedimento cirúrgico aí por conta dessa queda, né? Ter fraturado
pronta recuperação a você, Tavares de Macedo, ídolo do Flamengo, que você possa se recuperar o mais rápido possível. Vamos lá, de olho na base, Kleber Xavier, assistente do técnico Tite, publicou nas suas redes sociais uma foto marcando presença num jogo sub-20 entre Flamengo e Botafogo, jogo esse válido pela Taça Guanabara, minha gente. Será que teremos novas peças aí no elenco profissional do Flamengo, minha galera, né? Para compor ali o elenco profissional do Flamengo, que agora vai depender menos, naturalmente, da categoria de base, porque os uruguaios já vão voltar, enfim, o time do Flamengo vai ficar mais encorpado. Contra o Criciúma e Cebolinha já está de volta à escalação do Flamengo. Depois, no jogo contra o Bahia, provavelmente o BH, o Bruno Henrique, já deve estar de volta ao time do Flamengo também. Enfim, vamos ficar atentos a essas situações. Flamengo segue líder na Taça Guanabara Sub-20 sobre a batuta de Felipe Luiz. Neste sábado, sob o comando do Felipe Luiz, o Flamengo venceu de virada o Botafogo. A equipe alvinegra abriu 2-0, mas a partida terminou 3-2. O Wellington saiu do banco para marcar o gol da vitória do Flamengo. Pois é, mais uma virada em cima do Botafogo na Gávea, né? Felipe Luiz, que no início do ano estava comandando o Sub-17, também aconteceu essa mesma situação, virou um jogo sobre o Botafogo estava vencendo por 2-0 e de novo o Flamengo vira, dessa vez para 3-2. Então o Filipinho aí rumando as vitórias no Campeonato Brasileiro Sub-20 não tá tão bem assim, tá complicado, tá mal das pernas, né? Tá ali na parte de baixo da tabela, vem de 2 derrotas, mas tá encaixando. Inclusive, o terceiro gol do Flamengo foi uma jogada ensaiada. Muita gente já comentando teu dedo ali do Felipe Luiz nessa equipe Sub-20. Felipe Viseu será adversário do Flamengo. Pois é, o cria das categorias de base do Flamengo, revelado em 2017, teve destaque naquela Copa Sul-Americana de 2017, que infelizmente o Flamengo perdeu para a equipe do Independiente da Argentina, está recuperado de lesão e vai reforçar o Criciúma. Assim, após período ausente por questões médicas, o atacante vai jogar contra o clube que o revelou. Vamos torcer para que ele não faça nada, né, contra o Flamengo. E acabou a história da carochinha de que não teve pênalti no Pedro. Eu sei que já passou, não vai mudar o resultado e coisa e tal, mas o André Mourão, que é um baita de um fotógrafo, publicou essa foto aqui, meus amigos. Tá vendo aí, ó? André Mourão, tá vendo aí? A coxa do jogador do Fortaleza no pé do Pedro. Então aquela história da carochinha do presidente do Fortaleza falando abobrinha, do jogador do Fortaleza falando que não foi pênalti, a imprensa toda do Brasil, que absurdo esse pênalti marcado, só o Paulo César de Oliveira, comentarista de arbitragem da Globo, que falou que foi pênalti. História da carochinha, foi pênalti. Agora vamos avançar, porque não vai mudar em nada, o Flamengo perdeu o jogo, só para fazer justiça, né? O Flamengo, que foi superado pelo Fortaleza na última quinta-feira, segundo estatísticas do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas, a UFMG, a equipe de Tite agora possui 12% de chance, só 12%, de ser campeão brasileiro. Contudo, o mais querido tem 71,1% de chance de avançar para a Copa Libertadores da América, meu amigo. E essas estatísticas aí vai mudando a cada rodada. O Flamengo venceu, já vai subir para 80%, entendeu? Na última rodada devia ser 80%. Então assim, não dá para prever muita coisa, né? Porque o futebol é dinâmico, é variável, vai mudando, sabe? E vai voltar os uruguaios, né? O time do Flamengo vai dar uma encorpada, vai voltar o Cebolinha, né? Então, vamos avançar. Raul Plasma, ex-goleiro do Flamengo e tratado como ídolo por muitos torcedores, falou que é contra a SAF no clube. Abre aspas. O Flamengo não precisa de SAF hoje, amanhã e nunca. O Flamengo, pela grandeza que tem, não precisa nunca de SAF. Raul também disse que Zico, o maior ídolo da história do clube de regatas do Flamengo, né? Disse que vai apoiar o BAP na eleição presidencial e vai segui-lo. E falou,
é um bom candidato e vamos abraçar essa causa, minha galera. Então, declarações importantes, declarações impactantes do Raul Plasma, né? Ganha aí um baita de um apoio, o BAP, né? Do Zico, né? O Raul não é mentir uma situação dessa, pelo amor de Deus. Então, vamos ver aí, essa eleição aí, meus amigos. Olha, eu vou te contar a história. O Cláudio Prakovinik, que também vai apoiar o BAP nas eleições presidenciais do Flamengo, foi questionado sobre a SAF do Flamengo. E ele falou o seguinte, ele que é ex-vice-presidente de finanças do Flamengo, fez um trabalho maravilhoso também nas finanças do Flamengo na época do Eduardo Bandeira de Mello. Não vejo a SAF como uma solução de qualquer problema do Flamengo. Até porque o Flamengo não tem qualquer problema ou objetivo que necessite desse tipo societário. Já repeti várias vezes. SAF é meio, não é fim. Concordo absolutamente com a declaração do Cláudio Prakovinik. Flamengo não precisa de SAF. SAF foi criada pelo Poder Legislativo para salvar clube falido, para salvar Botafogo, para salvar Vasco, para salvar Cruzeiro, para salvar Atlético Mineiro. E daqui a pouco outros clubes vão entrar na SAF também. Para isso que foi criado a SAF. Não foi criada porque o Flamengo vai ser mais poderoso ainda. Não tem esse objetivo. A lei foi criada para salvar clube falido. E no meu entendimento é injusto essa lei. Eu sei que, mas é injusta. Porque o Flamengo, meu amigo, mascou o chiclete, o remédio amargo lá atrás para pagar suas dívidas. Agora, papum, virou SAF, acabou. As dívidas vai tudo pro clube associativo, o futebol fica zerado, e aí uma ferpela do futebol, todo mês, né, um percentual, vai para SAF. E os credores? Como é que faz? Né? A quem tava crendo lá que ia receber a dívida, né? Fica lá esperando, né? Fica lá esperando e fica esperando, até que um dia vai pingar na conta dele. É uma vergonha essa lei, tá, gente? Eu falo mesmo, nem aí. Aí teve até um amigo que questionou o Cláudio Prakovinik. Cláudio, o Flamengo precisa se livrar da âncora do amadorismo no futebol. Será que o associativo tem condição de fazer isso? Uma SAF com o Flamengo majoritário não teríamos mais profissionalismo e governança? E o Prakovinik falou, SAFs, como qualquer outra empresa, também quebram. A grande questão é assegurar no estatuto do clube a gestão profissional e governança adequada a ser cumprida por todo e qualquer presidente eleito do clube. Exatamente, cara. É só fazer uma emenda de estatuto, cara. Não tem essa história. E nesse sábado foi de movimentos na Gávea, de olho nas eleições presidenciais do Flamengo. Rodrigo Duns, ao lado de Landim, esteve na sede conversando com alguns sócios. Diogo Lemos e Cacau Cota também apareceram na imagem com o vice-presidente jurídico e geral do Flamengo, candidato à presidência do Flamengo por parte da situação Rodolfo Landim para as eleições do final do ano. Renovação acertada. Flamengo renova o contrato de Fred Mundoco, o menino de 17 anos que pertence à equipe do Atlético de Minas Gerais, tem o seu empréstimo estendido até junho de 2025, segundo a página Flabase, que trata, e muito bem, aliás, das notícias das categorias de base do Flamengo. Vamos avançando, não vai ficar. Segundo o Flazoeiro, em conjunto com o Flabase, artilheiro do Flamengo na Copinha deste ano, o atacante Wellington não terá sua opção de compra exercida pelo Flamengo. Consequente, o Wellington retorna à equipe do Juventude. Não consigo entender, sabe? Tem uma garotada que se destaca, que é artilheiro, tá aí o caso do Chola, aí não é renovado, enfim, espero que o pessoal lá saiba o que está fazendo. O Flamengo faz um monte de negócio com o clube português. Vocês terem ideia, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 atletas das categorias de base do Flamengo nesse ano já foram negociados com equipes do futebol português. Diegão foi pro Paços Ferreira, Vitor Thiago foi pro Famalicão, Daniel Cabral foi pro Estrela Amadora, Peterson foi pro Estrela Amadora, André foi pro Estrela Amadora, o Verton agora foi pro Leixões de Portugal.
Outros atletas, o Hugo recentemente estava emprestado aí pro Chaves de Portugal. O Noga também estava emprestado, acho que pro Chaves de Portugal, enfim, depois acabou retornando de empréstimo. O Hugo agora está no Corinthians, o Noga, enfim, acho que continua no Flamengo, se não me falha a memória, né? O Flamengo negociando aí sua base com clubes portugueses. Não sei se existe uma parceria, né? O Flamengo tem interesse em ter uma base lá em Portugal, já tentou o Tondela, não conseguiu, enfim. Vamos lá. Entrevista ao UOL, e aí tem outro aqui que foi negociado com o futebol português também, que é o Otávio, né? Aí já é o sétimo, o oitavo, nono. Entrevista ao UOL, o ex-zagueiro do Flamengo, Otávio, diz que pensa em voltar ao Flamengo. Abre aspas. Tem um carinho enorme pelo Flamengo e penso um dia, quem sabe, voltar. Foi o clube que me formou e abriu as portas para mim. Assisto alguns jogos quando estou de folga, falou o Otávio, que hoje é zagueiro titular da equipe do Porto, de Portugal. Esse sim, tá jogando num time grande lá em Portugal, vem ganhando destaque lá, né? Porque é bem complicado, né? No Flamengo de zagueiro você já tem Davi Luiz, já tem Léo Pereira, já tem Léo Ortiz, coitado, que fica amargando o banco de reserva, o Tite não bota o cara pra jogar, quando bota é pra jogar de volante, né? Aí tem Fabrício Bruno, enfim. Então é complicada essa situação no Flamengo. Efeito Claudinho no Flamengo. Minha gente, quando que uma decisão da Supercopa da Rússia teria 28 mil, vou botar aí, 30 mil pessoas assistindo no YouTube, no Brasil? Quando? É o efeito Claudinho. A galera toda invadiu, né, um canal do YouTube chamado N Sports para assistir a decisão da Supercopa da Rússia, tudo por conta do Claudinho. O Zenit venceu a Supercopa da Rússia, foi, eu acho que é o 8º título seguido. O Zenit ganha tudo na Rússia, foi o 8º título seguido do Zenit, alguma situação dessas, né? E foi eleito o melhor, né, entre o campeão da Taça da Rússia e também, né, o campeão russo do último ano. O Claudinho jogou bem, muito destaque pro Wendel, cara. Pô, o pessoal fica nessa de Wendel, mas, cara, joga muito o Wendel, sabe? Acho até que para esse time do Flamengo o Wendel seria mais útil, não que o Claudinho é ruim, não é isso, é bom pra caramba, mas seria mais útil, que o Flamengo precisa ali de um segundo volante. Tudo bem que tá tentando aí o Marco Antônio, mas a situação tá complicada. E aí aconteceu um fato inusitado nessa decisão da Supercopa da Rússia. O técnico do Zenit, o Serguei Semak, durante a partida, substituiu o Claudinho e o Claudinho saiu muito irritado de campo, balançando a cabeça negativamente, né, sentando ali, sabe quando o jogador fica irritado, quando é substituído? Pois é, essa foi a atitude do Claudinho e reagiu muito mal. As pessoas já começam a comentar, tá vendo aí, Pedrão, tá insatisfeito no Zenit, é a decisão derradeira para ele sair do Zenit, aquela situação toda, né? Olha, pode ser, né, que ele tenha ficado irritado ali porque ele queria continuar jogando, isso é bom. Acho que no Flamengo tem que ter jogador assim mesmo, que fica pé quando sai de campo, que é aquele que não tá nem aí, porque não tá nem aí para o que tá rolando dentro de campo, entendeu? Agora, naturalmente, uma situação que as pessoas repercutem, ó, positivo, ó, crise no Zenit, Claudinho vai vir pro Flamengo mesmo, como já cravou o jornalista Vini Casagrande, que o Claudinho vai ser jogador do Flamengo. Aí o Fábio Aleixo traz o lado russo. Aí ele até comenta aqui, o pessoal tá indo lá atacar ele, coitado. Não tem nada que atacar o Fábio Aleixo, que é um jornalista excelente lá na Rússia. Ele fala o seguinte: quem me ataca por dizer que sou anti-Flamengo não me conhece. Eu sempre noticiei o que é fato. Nas outras vezes, sempre disse que não tinha negócio e não teve, seja com Claudinho ou Wendel. Não neguei que haja negociação, mas não cravo que esteja fechado. Simples, falou o Fábio Aleixo. Pois é, ele não tem informação, se o Vene tem informação e crava, o rapaz não tem, ele tem que falar que não tem, gente. Precisa ir lá atacar o cara, falar do cara, enfim. Vamos aguardar aí que agora vai ter um desfecho positivo aí, tendo em vista que já terminou lá o objetivo do Zenit, já foi campeão, então devemos ter aí informações sobre embarque, desembarque do Claudinho
aqui no Rio. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações, rubro-negras.